Professores da rede pública se manifestam contra edital de contratação dos ACTs. Eleições, 1 em cada 5 candidatos doou dinheiro do próprio bolso para financiar sua própria campanha. 15% dos brasileiros com mais de 60 anos perderam massa muscular. Problema começa depois dos 30. No Dia Nacional do Doador de Órgãos, o Hospital São José realiza blitz para conscientizar a população sobre o assunto. E no esporte, Vitor Feijão quer manter boa fase e aposta em jogo difícil contra o Boa Esporte. As notícias de Criciúma e do Sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 27 de setembro de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação se manifestou contrário ao edital de contratação dos professores estaduais que trabalharão em caráter temporário, os conhecidos ACTs. O assunto, olha, promete render. A reportagem é da jornalista Débora Correia. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, o SINT, acompanha de perto uma situação que tem causado transtornos aos profissionais. O descontentamento é em relação ao edital de contratação dos educadores pelo regime de admissão em caráter temporário, o chamado ACT. O edital de ACTs, primeiro, ele é muito importante porque é um processo seletivo, né, para professores em caráter temporário. Nós temos vários erros nesse edital. O SINT estadual até pediu a retificação do edital. Retificaram 4 ou 5 coisinhas que não mudou nada, né? Eu acho, na minha opinião, até piorou. Mas ontem nós estivemos então na gerência, depois de muito tempo pedindo, né, para que a nossa gerente de educação nos atendesse, para que a gente pudesse conversar, discutir o edital. Chegar em alguns pontos realmente que teriam que ser discutidos para serem encaminhados para a sede, nós só obtivemos respostas negativas. Uma das maiores reclamações sobre o edital diz respeito ao prazo de inscrições. Conforme o SINT, os interessados tiveram apenas 11 dias para se inscrever e em um período distante da data em que os profissionais recebem os salários, o que dificulta ainda mais. Além disso, é necessário enviar os documentos para a empresa, que fica no Paraná. O professor hoje é dia 27, ele não recebeu o pagamento. Ele não tem dinheiro para fazer a inscrição. A inscrição é R$ 70 e o SEDEX 50 e alguma coisa. Então, assim, não foi pensado nessa empresa que foi contratada, porque anteriormente nós tínhamos a CAF que fazia o concurso. E agora é uma empresa, né, que eu acredito, do Paraná, eu acredito que não tem um conhecimento relacionado a como era aqui antes, né, e simplesmente criou da maneira que achava melhor. Mas, conforme o SINT, apesar de várias tentativas de mudar o edital ou prorrogar as inscrições, o sindicato ainda não teve retorno nas regionais ou na Secretaria Estadual de Educação. A secretária de Educação, a Simone Schran, não recebe o SINT estadual, não comentou nada sobre o assunto, não nos deu um retorno e assim está acontecendo com a nossa regional também. A nossa gerente, a Jusilene, também não nos deu retorno, não nos recebeu e isso é muito grave. Se não houver prorrogação do prazo, o SINT pretende entrar na justiça em relação ao edital. Ficou definido o quê? Que nós encaminharíamos hoje um ofício para o nosso jurídico do SINT estadual, para que ele entre com uma liminar e pare este edital, né? Não só pelos erros, pelas reclamações, mas também pelo tempo hábil que não teve, né? Porque na realidade foram dados 11 dias para inscrição e também o site tem dado muito problema, os professores estão reclamando que está fora do ar várias vezes, então isso também fez com que a gente pedisse então a intervenção do nosso jurídico para estar entrando hoje com uma liminar contra esse edital.
1 em cada 5 candidatos doou dinheiro do próprio bolso para financiar sua própria campanha. As doações variam de 1 centavo a 45 milhões de reais. Enquanto isso, o aplicativo criado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para que o eleitor fiscalize as campanhas desse ano, já acumula mais de 10 mil denúncias. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 5.719 candidatos fizeram autodoações para a própria campanha nessas eleições. Juntos, os valores chegam a 221,6 milhões de reais. E com 20% desse total, Henrique Meirelles foi o candidato que mais investiu dinheiro do próprio bolso na campanha, 45 milhões de reais. O valor mais alto entre os presidenciáveis. Já o menor repasse, de apenas 1 centavo, foi do candidato a deputado federal Paulo Martins, do PHS. Ao todo, 27.258 candidatos estão aptos a disputar as eleições este ano. De acordo com o TSE, 1 a cada 5 doou recursos para financiar a própria candidatura. Mas, como nem todo mundo tem dinheiro do próprio bolso para investir nas campanhas, a visão de muitos especialistas é que a legislação brasileira acaba beneficiando os políticos mais ricos, pois cria condições desiguais entre os candidatos. É que uma resolução do TSE, publicada em fevereiro deste ano, diz que os candidatos podem financiar até 100% da campanha com recursos próprios, desde que respeitado o limite de gastos estabelecido para cada cargo. Não há, portanto, um teto para o autofinanciamento, como existe para doações de pessoas físicas, que é calculado com base no rendimento bruto no ano anterior ao das eleições. O limite de gastos no primeiro turno destas eleições é de 70 milhões de reais para presidente. Para governador, 2,8 a 21 milhões, conforme o número de eleitores do estado. Para senador, 2,5 a 5,6 milhões, também conforme o número de eleitores do estado, 2,5 milhões para deputado federal e 1 milhão para deputado estadual ou distrital. E ainda falando em eleições, o TSE divulgou o número de denúncias contra candidatos que já foram registradas pelo aplicativo Pardal, uma ferramenta que ajuda o cidadão a atuar como fiscal do processo eleitoral no combate a irregularidades. O aplicativo foi lançado em 2014 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Em 2016, o Tribunal Superior Eleitoral assumiu o desenvolvimento da tecnologia. As novidades para 2018 incluem a possibilidade de denunciar também partidos e coligações. Desde que a nova versão foi lançada há um mês, 10.275 denúncias já foram registradas. As infrações mais recorrentes são de propaganda eleitoral, crimes eleitorais, compra de votos e doações e gastos eleitorais. São Paulo é o estado com mais denúncias, com 1.372 registros. Pernambuco aparece em segundo, com 1.178 notificações. Já no Tocantins, foram apenas 23 registros. Os eleitores fiscais informais das eleições podem enviar vídeos, fotos ou áudio pelo aplicativo. As informações do denunciante, como nome e CPF, é obrigatória para evitar acusações falsas. A pessoa, diante de uma ilegalidade, ela se identifica pelo seu CPF, pelo seu nome, registra e encaminha. Agora, ele pode, no próprio aplicativo, colocar a opção para que o seu nome não seja divulgável. Candidatos a presidente e vice foram excluídos da nova versão, porque o grande volume de ocorrências inviabilizaria o funcionamento do sistema. Nesses casos, o eleitor deve encaminhar as eventuais denúncias pelos meios tradicionais, como o Ministério Público Eleitoral. Além do aplicativo móvel, o Pardal tem uma interface web que é disponibilizada nos sites dos TRS. O Ministério Público Eleitoral e a Justiça Eleitoral são os responsáveis por apurar as denúncias. A seguir, no Dia Nacional do Doador de Órgãos, o Hospital São José realizou uma blitz para conscientizar a população sobre a importância do assunto.
15% dos brasileiros com mais de 60 anos perdem massa muscular. O problema começa bem antes, depois dos 30. Uma das formas de enfrentar esse problema é consumir suplementos alimentares e também vitaminas. A indústria do setor, claro, agradece. O faturamento cresceu quase 10% em um ano. Seu Edson, 63 anos, e Dona Ana, 60, não vivem mais sem elas, as vitaminas. O casal de idosos gasta cerca de R$ 800 por mês com suplementos alimentares. E eles garantem que o investimento vale a pena. Até cabelo nasceu, você tem um pouco mais de energia, mais vontade, né? Você não acorda cansado, você não tem aquele soninho depois do almoço, né? Você termina de almoçar daquela preguiça, eu já não tenho mais. E além do que eu eliminei uma boa quantidade de peso aí, né, de quilos. Me senti mais nova, a pele melhorou bastante depois da vitamina, do colágeno. Com o tempo vai ajudando também, tirando um pouco desses outros medicamentos que a gente toma, né, que toma por uma causa e prejudica a outra. E nisso aí eles vão balanceando um pouco a energia da gente, o organismo, né? Toda essa preocupação tem um motivo, a sarcopenia, um mal que atinge principalmente pessoas com mais de 60 anos, como seu Edson e Dona Ana. O problema consiste na perda de massa muscular. Começa depois dos 30 anos e vai se agravando com a velhice. A estimativa é que aproximadamente 15% dos brasileiros sexagenários enfrentem esse mal. Com o passar do tempo, o seu músculo vai ficando mais fraquinho, você vai perdendo o músculo. Como ele não tem função ou você não tem função, se você não faz muita atividade física ou se você não tem uma boa alimentação ou uma boa absorção de nutrientes, o seu músculo não consegue ser construído, então você vai começando a perder. A sarcopenia afeta diretamente a qualidade de vida do idoso. É comum a pessoa ter problemas de articulação, como artrite e artrose, o que limita os movimentos. Além disso, ela tem dificuldade para equilibrar-se, aumentando o risco de tombos. Para combater esse problema, a melhor fórmula, segundo os especialistas, é adotar hábitos saudáveis de vida, boa alimentação e também consumir suplementos alimentares. Vitaminas, principalmente, são recomendadas para pessoas com mais de 60 anos de idade. Suplementar para poder melhorar são os famosos whey protein, que são aquelas massas que as pessoas usam para academia. É muito importante para as pessoas de idade usar aquilo lá também. Vai auxiliar muito, porque você tem já os tijolinhos prontos para você construir o seu músculo. Então, uma das coisas é essa aí. Outra coisa interessante que é para as pessoas, para todo mundo, e principalmente para as pessoas de idade, a creatina. A creatina, o que é? É um aminoácido também que vai ajudar com que o seu músculo trabalhe melhor, dê mais energia para o seu músculo. Isso faz com que você consiga construir mais músculo. A preocupação com a saúde tem refletido no mercado de suplementos. De acordo com dados do setor, os lucros aumentaram quase 10% em um ano. Consumidores como seu Edson e Dona Ana. E ele se sente cada vez mais jovem. Agora o senhor me falou que tem 63 anos, né? 63. Mas o senhor se sente com quantos anos? Uns 40 e poucos aí, também ainda tô com muita vitalidade ainda, bastante vitalidade. Tá bem, então tá com novo e com bastante disposição. Sim, muita disposição ainda. E ela está cada vez mais bonita. Não, ela sempre foi bonita, agora ela ficou mais bonita. Aí... Ok, ótimo. No final ficou vermelha também. Tá funcionando esse pra pele, que eu vi que essa pele da senhora ficou bem vermelha agora, de vergonha. Sim. No Dia Nacional do Doador de Órgãos, o Hospital São José realiza blitz para conscientizar a população sobre a importância do assunto. Confira na reportagem. Para quem precisa de um transplante, a espera não é nada fácil. Do outro lado, o trabalho da Comissão Hospitalar de Transplantes busca conscientizar familiares e aumentar os índices de doação, ajudando a salvar outras vidas ou tornar a vida de alguém melhor. A comissão ela faz um trabalho de toda a detecção desse processo de morte cefálica no Hospital São José, né, juntamente com a equipe médica e uma equipe multidisciplinar. E a comissão ela gerencia esses processos
conforme a etapa que vai desenvolvendo o protocolo, e até a entrevista familiar, onde acaba a comissão fazendo essa abordagem com a família junto com o médico informa a morte para o paciente, e a gente, como enfermeiras da comissão, entra no processo de doação de órgãos, mostrando a importância, né, que a gente sempre fala para os familiares, que é uma morte diferenciada de uma outra. E a gente acaba ofertando e mostrando a possibilidade de ajuda ao outro, né, na questão da doação. Em todo o país, o número de doações ainda é muito baixo. Só em Santa Catarina, até agosto desse ano, foram notificadas 375 pessoas vítimas de morte encefálica. Destas, apenas 180 realizaram a doação. E a fila de espera também é alta. Só aqui no estado, há 370 pessoas aguardando pela doação de algum órgão. O baixo número de doações, na maioria das vezes, se dá pela falta de conscientização dos familiares. Em rede nacional e estadual também teve um déficit aí de aumento da recusa familiar, né, no estado, e essa recusa vem realmente isso. A família, em nenhum momento, a pessoa que entrou em morte cefálica demonstrou esse ato de querer ser doador de órgãos em vida. E isso, quando acontece com aquela família, ela fica na insegurança de, será que eu aceito? Mas ele nunca falou isso para mim quando estava vivo, né? E muito também acontece a gente mostrar essa necessidade, porque quando a gente fala em doação, a gente está ajudando a pessoa a uma outra pessoa, que a gente não, no anonimato, né, a viver melhor. E a gente demonstra toda essa necessidade para essa família, e exatamente esse é um dos pontos mais fortes que eles nos relatam. Eu não vou doar porque ele nem em vida nunca me relatou nada sobre o assunto. E é para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos que o Hospital São José realiza algumas ações durante todo o ano. Nesta quinta-feira, Dia Nacional do Doador de Órgãos, a instituição realizou uma espécie de blitz educativa. A gente está com as nossas atividades da semana de conscientização, de sensibilização, né, da comunidade para saber nosso processo de doação de órgãos no Hospital São José. E essa semana a gente já fez ontem uma palestra com os familiares e colaboradores do hospital, e hoje a gente está fazendo ações de blitz de orientações sobre doação de órgãos. A gente acaba indo com a equipe da comissão nas portarias principais do hospital, em horários de visita, que tem vários horários de visita de UTI, tem a recepção também do ponto-socorro, e entrega de folder orientando as pessoas a importância da doação de órgãos. A seguir, Vitor Feijão quer manter boa fase e aposta em jogo difícil contra o Boa Esporte. O atacante Vitor Feijão está confiante em um bom jogo do Tigre em Minas Gerais. Diante do Boa Esporte, em Varginha, o jogador acredita que a boa fase será mantida. Porém, o jovem atleta adverte: não vai ser um duelo nada fácil. Ele chegou desacreditado. Emprestado pelo Paraná ao Criciúma até o final do ano, Vitor Feijão demorou algumas rodadas para ganhar moral com a galera carvoeira. Depois de alguns gols marcados, o jovem atacante agora desfruta da titularidade e sonha em manter o astral lá em cima com a sequência de resultados positivos alcançados pelo time. Acho que a confiança nossa está em alta, né? Porque estamos vindo de bons resultados. Acho que o empate lá fora de casa para mim foi um ponto muito importante que vai valer muito a pena lá na frente. Porém, o atleta precisou esperar sua chance para brilhar com a camisa do Tigre. Somente após a contusão de João Paulo foi que Vitor Feijão teve uma sequência de jogos, fator fundamental para o jogador ganhar ritmo de jogo. Feliz hoje no meu momento, mas o João Paulo é um grande jogador, estava ajudando a gente e ia ajudar a gente muito se não tivesse machucado, infelizmente. Mas graças a Deus tô podendo suprir a ausência dele. E tem mais um quesito que precisa ser levado em conta quando o assunto é o bom rendimento de Vitor Feijão. A parceria com o experiente Zé Carlos, companheiro de ataque,
deu certo. É bom, né? Acho que meio que acostumei também a jogar um pouco com o Zé ali do lado. Ele é um cara mais de referência, por exemplo, nosso time não fica tanto só pelas beiradas. E ele é um cara muito importante no nosso sistema. E a confiança tá boa mesmo? Prova disso foi o segundo gol do Criciúma na vitória diante do Avaí. Vitor Feijão deu uma assistência perfeita para que Alves mandasse para o fundo do gol. Sinal de que as coisas realmente estão dando certo. Olha, foi só na hora mesmo, né, que eu vi a bola vindo e acho que era o Betão que estava vindo na minha direção e eu vi que ele não ia pressionar. A gente acabou chegando bem perto, então o domínio tinha que ser um pouco preciso. Aí fui feliz no domínio e consegui achar o Elvis em boa condição. Agora é focar no próximo adversário. O Boa Esporte está na zona do rebaixamento. Mas atenção, o time mineiro deverá tentar impedir de qualquer maneira que Vitor Feijão e seus companheiros prossigam navegando em águas tranquilas. Acho que fácil não, né? Porque a última vez eles vieram aqui na mesma situação e conseguiram um empate contra nós, 1-1. E foi um jogo muito difícil. Acho que temos que respeitar a equipe do Boa Esporte, encarar eles de igual para igual para sair com um resultado positivo lá em Varginha. Bom, hoje no Primavera Saúde vamos abordar um tema que preocupa cada vez mais pessoas Brasil afora: transtorno de ansiedade. E para falar sobre o tema, convidamos a médica Denise Nuremberg. Há alguns anos, ser ansioso deixou de ser apenas uma característica do ser humano. Em muitos casos, a ansiedade se torna uma doença. Uma pesquisa recente feita pela Organização Mundial da Saúde mostra que o Brasil se destaca no mundo como o país com mais pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade. O assunto é tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em um bate-papo com a psicóloga Denise Nuremberg. Transtorno de ansiedade, eu sempre falo, né? Acho que a ansiedade todos nós temos um pouquinho, né? Acho que até é importante ter, porque deixa nós mais proativos, né? Mais ágeis, né? O nosso pensamento mais acelerado, às vezes para pensar mais rápido, né? Só que a gente consegue distinguir, né? O que é a esperar de uma pessoa, do comportamento da pessoa, e quando se passa já por um transtorno e que precisa às vezes, né, buscar ajuda, é quando começa a interferir na tua vida, tanto no trabalho como na tua vida pessoal. Então a ansiedade, né, ela interfere muitas vezes, né, não só, né, fisicamente, mentalmente, mas nosso corpo também começa a falar. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, eu sou Denise Nuremberg, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre transtorno de ansiedade. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui, agradecendo muito a sua audiência e voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Claro, boa noite.